Olá, estamos aqui em mais uma edição do Pod do Zé, com uma presença muito especial e ilustríssima. Eu agradeço desde já a sua presença, doutora Maria do Carmo. Esse episódio especial para inspirar as mulheres cada vez mais nas suas visões, lideranças e construções de legados. Seja bem-vinda. Boa tarde, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. É sempre bom falar para outras mulheres, quem sabe inspirar, né? Não que a Com gente ache que a certeza. vida, mas a experiência ajuda, então é um prazer estar aqui. Obrigado, doutora. A senhora, como sempre, abrilhantando. E aí as pessoas estão olhando, a maioria lhe admira. A senhora tem aí um legado no Amazonas, a senhora trabalha para que isso aconteça. E quem seria a doutora Maria do Carmo? É filha da terra? Como é que ela está hoje? Então, eu nasci aqui em Manaus, nasci numa vila chamada Georgette, ali na Lauro Cavalcante, Olha só. e eu gosto de falar que o pessoal acha que eu nasci na Santa Casa. Não, eu nasci na casa mesmo, na minha casa. Naquela época era normal Parteira, né? ter parteira, uma parteira de nome Severina. Então, assim, absolutamente, né, bem manauara, como se diz. E me criei aqui, moro aqui, trabalho aqui, minhas raízes estão aqui. E eu digo sempre que a gente sempre tem que querer também um lugar onde a gente vai partir. Eu quero partir daqui, Que maravilha. morrer aqui, né, como a gente costuma dizer. E, assim, mãe, avó, também dona de casa e empresária. São múltiplas faces, né? E é nessa visão, atualidade de empresária, uma líder visionária que inspira. Inclusive, me permita fazer um recorte. Uma das convidadas que esteve aqui, quando ela soube que a senhora estaria conosco presente, ela falou: olha, ela é uma referência na minha vida. E muitas vezes, né, a gente nem imagina o quanto a gente é uma referência para as pessoas. Mas pelo que a senhora já construiu e vem construindo, hoje a senhora, inclusive, quando a gente fez a chamada e divulgação, é de uma mulher empresária, visionária, que junto com seu esposo, hoje construiu e hoje mantém o maior grupo de educação do Amazonas e do Norte. É, verdade. Como é que a senhora conseguiu vislumbrar e se dedicar à vida enxergando a educação como um desenvolvimento social, humano e mercadológico do Amazonas? Olha, eu acho que a gente sempre parte das próprias experiências. A educação foi, para mim, a porta que me abriu assim tudo que eu pude ter na minha vida profissional, sem sombra de dúvida. Não uma específica, mas tudo, todo o conjunto. Eu tive uma mãe, a graça de ter uma mãe que era dona de casa, mas que tinha essa visão de que a educação mudaria nossas vidas. Então, ela, assim, trabalhava, ela e meu pai, para que a gente tivesse a melhor educação possível. E isso me ajudou muito porque a gente quer para a gente quer para os outros, né? Então, eu sempre tive essa vontade. Eu fui professora aos 15 anos de idade, fui convidada pelas freiras do colégio onde eu estudava, e a partir daí eu tive várias oportunidades em que eu estive em sala de aula. Fui depois professora de inglês, fui professora no Benjamin Constant, também de inglês, e depois, muito mais tarde, já professora na faculdade, professora de curso, professora de direito processual. Então, assim, a minha vida ela está ligada à educação. E eu continuo falando que a educação transforma, e eu gosto de dizer que todos os países que têm um grau de desenvolvimento avançado, aqueles países que são referência mundial de desenvolvimento, têm seus índices de educação também altíssimos. E aí a gente vê que realmente a educação é fundamental. Quando a gente começou a trabalhar com a educação, nós tivemos essa visão e essa determinação de fazer uma faculdade que tivesse qualidade de ensino. Isso está na nossa missão desde sempre. Aí a senhora começou. Já tem o quê? 21 ou 22 anos? 22. 22 anos. 2012. No começo, já tinham outras situações, outras instituições. Sim. Porém, hoje,
essas instituições não existem mais. E o grupo do qual a senhora fundou, que é o Centro Universitário, hoje FAMETRO, ele continua cada vez mais crescendo e se consolidando. O que a senhora acha que deve? Trabalho. Bastante, eu acho né? que essa dobradinha, né? Estudo e trabalho, ela é básica. O ser humano que não investe na formação contínua e que não trabalha, não vai ter progresso. O trabalho ele é fundamental. E quando eu falo trabalho, é trabalho mesmo dirigido para aquilo que você quer. Ter metas é fundamental, ter aquele objetivo. Agora mesmo nós estamos retomando o nosso trabalho para a meta dos próximos 20 anos. Por incrível que pareça, a FAMETRO, em 2015, a gente teve uma consultoria que ela apresentou a nossa visão para os próximos 5. Né? Nós não só atingimos, como ultrapassamos a meta. Então, agora é hora de, novamente, sentar, olhar de novo para dentro, ver tudo que a gente fez, avaliar os erros, os acertos. Exato. E traçar a nova rota. A senhora falou algo muito importante agora. Né? Um dos pais da administração moderna, ele justamente diz isso. Ele diz, olha, trabalhar simplesmente por trabalhar, visando o lucro, vai chegar uma hora que aquilo vai perder o sentido. Uhum. E ao ouvir a senhora falar, eu falei, a doutora está falando de propósito, de vida, de sociedade, de mundo. Olha, o Nizam Glanaz, ele tem um discurso que eu acho que todo estudante deveria ler. Foi um discurso que ele fez na FAAP, que eu acho muito interessante, que ele fala que você tem que trabalhar por um propósito. Exato. Não é só ganhar dinheiro. Ele diz que nem o maior canalha, fez isso por dinheiro. Né? Ele fala assim, ele fala de Napoleão e ele fala de Hitler. Eles não fizeram isso por dinheiro, de jeito nenhum. Aí ele fala, da mesma forma, Michelangelo não pintou a Capela Sistina por dinheiro. Então, as obras permanentes, elas não estão atreladas ao dinheiro. O dinheiro é a consequência. Exatamente. Consequência do trabalho bem feito, porque é uma consequência natural. Às vezes, o imediatismo tira as pessoas de um caminho que tem que ser percorrido. Pode ser ilusório, né? É sempre ilusório. A gente hoje tem, acho que o grande desafio dos tempos modernos é a disseminação que a rede social criou de uma vida fácil, repentina, de riqueza, de aparência, e que a gente sabe que não é verdade, porque de vez em quando a gente vê coisas assim assustadoras, e é exatamente, a realidade ela se impõe sempre. Aí, olha só como a senhora está falando. Inclusive, um dos propósitos de eu ter criado o Pod do Zé, Papo de Negócio, foi justamente isso, que sentassem nesta mesa quem acreditasse em propósito. Sim, e aí a gente está vendo as mais diversas profissões, pessoas que estão envolvidas com o mundo da gestão do negócio, que eles vêm aqui e sustentam isso. Tem que ser. É o propósito. É o propósito. E aí esse propósito, ao iniciar, tinha muito trabalho para se fazer, ainda tem. Tem, sempre. Muito trabalho. E a senhora, junto com o Dr. Hélio, né, que fundou este grupo, esse conglomerado de empresas, a senhora também é conhecida por ser muito família. Por ter muita fé. Como é que a senhora relaciona a família e fé ao trabalho? Outra coisa que as pessoas têm a fantasia de que a família perfeita nasce do nada. Você tem que investir na família como você investe em qualquer outra coisa. Qualquer relacionamento familiar, trabalho, você tem que investir. Primeiro você tem que entender que não existe família margarina. Aquilo só na televisão. Você tem que realmente entender que todos nós temos defeitos e qualidades. Exatamente. E a gente tem que ser tão tolerante com os defeitos do outro quanto eles são com os da gente. E vice-versa, com as qualidades. Então, assim, nesse sentido, desistir é sempre mais fácil. Né? Não investir na família, não insistir no filho. Então, assim, esse foi um trabalho que eu repliquei da minha mãe. A gente tinha os hábitos, assim, domingo é o dia de almoçar, todos juntos, né? Festinha, de tudo. A minha mãe, ela tinha esse senso de família. Quando ela morreu, eu assumi para a família inteira. Então, eu repliquei na minha casa. A gente tem esse hábito, né? Chama atenção até hoje. Tem 43, o Júnior, que é o mais velho, né? Mas é filho. Exatamente. Né?
A gente não, às vezes eu acho que foi uma fase que as pessoas passaram assim, nossa, eu fui muito reprimida, não sei o que, eu vou soltar meu filho para fazer o que quiser. Deu errado. As pessoas precisam ter, durante um certo tempo, a imposição de regras, de caminhos, porque ninguém, é como eu falo, ninguém é bom ou mal naturalmente. A gente tem algumas qualidades maiores e uns defeitos, e vice-versa. Às vezes é um pouquinho melhor, mas tudo depende da educação. A minha mãe, ela diz assim, que às vezes as pessoas falam, meu temperamento. Ela, temperamento se educa, né? Caráter se forja. Então, essas coisas a gente precisa investir. E eu invisto também na família o tempo todo, ligo. Quando tem algum problema, a gente conversa, sabe? Tem que ter essa troca permanente. A senhora está falando algo tão importante a ponto de desenvolvê-los para contribuir com a senhora no trabalho e no legado. E levar para a família deles o mesmo exemplo. Isso. E com responsabilidade e compromisso. Também. Tanto que eles estão, junto com a senhora, ocupando cargos de decisões. Né? Sim, desde o começo. Aí, em cima disso, ou seja, foram preparadas. Sim. E a senhora também investiu tanto na parte de conduta, comportamento, responsabilidade e compromisso, e também técnica, não é isso? Sim, claro, isso é fundamental. Tudo na vida tem que ter aprendizado para a gente usar. Olha, vou repetir, não existe nada que seja automático, nada. Eu falo, hoje eu falei para um grupo de alunos que a gente vê isso mais fácil na parte, a gente geralmente relega a segundo plano quando você está tratando de comportamento. Mas como é que você vê isso na prática, assim, vamos dizer assim, que você consegue mensurar? Qual é a bailarina que vai entrar dançando o Lago dos Cisnes sem fazer um treinamento exaustivo de 6, 7 horas de ar? Não existe. Maratonista nenhum corre 42 quilômetros no primeiro dia. Ele corre, pode até morrer do coração. Exatamente. Mas é investimento. Eu digo que quando a gente vê aqueles bailarinos do Cirque du Soleil, você vê, eles sobem aqueles mastros, parece assim uma coisa tão fácil, aí eles ficam segurando assim o mastro e o corpo inteiro. Aí você, nossa, aquilo requer horas de prática e o esforço que ele está fazendo, que não é visível, né? Tem muitas horas e muitas horas. A senhora falou algo primordial justamente para que a gente quebre essa ilusão de que pode de uma hora para outra não existe. Porque quando a senhora fala justamente em bailarinos como Cirque du Soleil, entre outras companhias, atletas de alta performance, sim. Eles são altamente preparados, tanto psicologicamente, emocionalmente e intelectualmente. Claro. Aí a senhora justamente está dizendo, olha, como os meus filhos, familiares, estão comigo conduzindo esse grupo, eles têm que ser preparados tanto comportalmente, sim. Conduta, intelectualmente e tecnicamente. Tecnicamente, sim. E aí é que a gente lembra investe. Como a alta gestão, ela exige isso. Exige, nós fazemos cursos o tempo todo, eu já estou vendo qual será o próximo, porque aí é que você tem essa troca de experiências, de outros que vêm, às vezes, né, tem pessoas assim, nossa, ele ensina tanto, mas não tem um negócio. Não, cada um na sua área. Né? Às vezes ele vai te dar, como eu digo, você tem um talento, você tem a vocação, aí você vai burilar, né? Você vai realmente trabalhar. E você vai ter os líderes. O técnico, às vezes, não foi um campeão, mas ele consegue te levar lá. Porque ele tem até. Exatamente. Né? Mas assim, tudo requer. Tem 2 exemplos que eu sempre gosto de dar, porque são o Einstein, né, que ele dizia assim, as pessoas me acham gênio, mas eu passo a minha vida estudando o que elas dizem e se admiram. Então, assim, a física era para ele o trabalho dele, então ele estudava muito, muito tempo todo. E agora, recentemente, eu ouvi aquele cantor, Ed Sheeran, né, ele dizendo que as pessoas, nossa, você tem talento. Ele mostrando as primeiras músicas dele, quando ele cantava, tocava. Então, ele burilou o talento, trabalhou, estudou, se aperfeiçoou. Então, é assim, a gente sempre tem que ter em mente que tem que ter esforço, né? Investimento. E esse esforço, quando ele é bem direcionado e tem esse propósito, a gente percebe e sente, doutora, que ele potencializa. Né? Claro.
Tanto é que o grupo do qual a senhora e o Dr. Wellington conduz, junto com os filhos, ele está cada vez mais se consolidando. Ou seja, Sim, é um negócio que a sociedade olha, é, isso causa prestígio, claro. porque ela vê, peraí, Tem muito trabalho. por trás tem muito trabalho, as pessoas que estão conduzindo enxergam esse propósito. E aí chegou o momento de a gente conversar justamente quando esse grupo cresceu cada vez mais, saiu daquele início, que é aquela escala que no mercado do Brasil eles tanto falam, né? Você tem um estágio aí bem punk entre 0 ano a 5 anos. Como é que você vai passar nisso? Aí isso, passou do passou, teste. Entre 5 a 10, 10 a 15. E entre os 10 a 15, o grupo foi crescendo. Foi. Abrindo novas unidades. Como é que a senhora sentiu, junto com o Dr. Wellington, tanto no seu coração como na sua mente, que era o momento de olhar para o Amazonas, olhar para as riscas, porque a FAMETRO hoje, se a gente for olhar, doutora, se eu não me engano, ela ultrapassa 40 mil alunos. 45, Isso é um município. É, um município, Então, a senhora está contribuindo para o desenvolvimento quase que de uma cidade, se a gente colocar esses 45 mil alunos no local. Quando a senhora sentiu no seu coração, junto com o Dr. Wellington, está na hora de sair da Zona Sul e para a Zona Leste, para a Zona Norte, está na hora de ir para o Amazonas, está na hora de ir para o Norte, para o Centro-Oeste. Como é que foi esse sentimento? É como eu digo, a gente tem a visão, ele teve essa ideia, a visão dele, mas aí, antes dele avançar, ele chamou uma consultoria, e a consultoria fez um estudo para ele, mostrando quais seriam as cidades capazes e qual o limite que a gente poderia atingir ali. Ou seja, então, a gente não foi numa aventura, foi uma coisa bem planejada. É como eu falo, são as duas coisas juntas. Vamos dizer assim, tem uma pessoa que ela é uma cozinheira fantástica, faz tudo maravilhoso. Ela vai para uma escola de gastronomia, ela vai para um outro patamar. Exatamente. Então, ela consegue avançar. Então, é essa combinação, né? Talento, que vai. Porque, vamos dizer assim, eu não vejo nada, não fiz nenhum estudo, não fiz nada. Vou abrir a faculdade do jeito que eu quero lá na minha terra, Fonte Boa, por exemplo, que lá é um polo, não é uma... Aí não ia dar certo. Porque a gente tem que ter essa... Né, acreditar nessa... A consultoria é para isso. Ela ajuda você a ter aquela visão externa. É o que eu falo sempre, são os números mostrando os fatos. Olha, aqui tem, pode investir aqui tanto, a renda média das pessoas suporta. Trazendo para a senhora embasamento. O embasamento. Aí, junto a senhora que conhece o negócio, aí vai, tem a visão, analisa para tomar uma decisão. Exato. Mas isso é muito importante a senhora estar falando, porque normalmente a gente costuma perceber que as grandes mentes, ela tem essa sua sabedoria e a sua humildade. A senhora está dizendo, olha, eu tenho a minha sabedoria e a minha inteligência, mas eu preciso de outras inteligências para somar a minha. Com certeza. Então, o que a gente costuma ver? Isso até a física quântica, o próprio Einstein diz isso, sobre átomos e moléculas. Quando a gente tem várias inteligências e elas não se unem, a gente fragmenta. E isso enfraquece, né? Claro. Então, quando a gente pega essas inteligências diferentes e integra para um objetivo, que aí a gente chama de propósito, a gente começa a ver coisas acontecerem que antes poderiam ser inimagináveis. Verdade. E aí a senhora, junto com o Dr. Wellington e o grupo, desbravaram o Amazonas e o Norte. E não satisfeitos, que aí é um aplauso que a gente reverencia no Amazonas, foram também vislumbrando outras áreas, como turismo e hospital. Como é que surgiu o Tropical e a Santa Aí, Casa? de novo, vai lá aquela vontade que a gente tem, né? Você começa, você viaja. Aí, eu acho que o empreendedor, o empresário, ele sempre tem essa visão para todo lado que ele vai, ele admira alguma coisa que, pô, legal, isso poderia aqui. Ter ali, né? Isso aqui é tudo, né? É um toque assim tal. Então a gente sempre teve essa visão. E eu sempre vi o turismo como uma fonte, aqui, né? Principalmente aqui no Amazonas, como um potencial desperdiçado, que a gente não tem investimento para o turismo como deveria ter. E turismo é fonte de receita para muitos países do mundo. Aliás, tem países que a única fonte de receita é o turismo. A gente vê, por exemplo... uma receita acentuadíssima. O Nordeste, a gente tem um exemplo muito bom do quanto o Nordeste desenvolveu depois que começou a apostar no turismo. Fonte de rendas e famílias profissionalizado, com trabalho, né? Então, hoje, todos os lugares praticamente do Nordeste têm no turismo uma força. Manaus, realmente, o Amazonas,
Embora seja muito atrativo, né, doutora? E aí eu comecei a conversar com alguns amigos que têm hotéis de selva e bem-sucedidos, com bons, né, negócios assim em expansão. Eu falei, puxa vida, eu queria abrir um hotel. Porque, além de tudo, eu gosto de trabalhar com pessoas, né? É muito motivador você trabalhar com pessoas. E turismo é, né, conhecer outras pessoas, enfim. E a gente começou a pensar nisso. E realmente aí, eu acho que aí tem o dedo de Deus, né? Sem dúvida. A gente foi passear de carro e a gente passou lá no Tropical e o Wellington, nossa, tá indo. Ele, parece que ele vai a leilão de novo. E aí a gente começou a pesquisar quando iria e tal. E o Wellington resolveu apostar, né? A gente queria uma pousada de um hotelzinho de 12 quartos, de 12 apartamentos, e de repente cai um hotel de 580 quartos. Mas aí de uma simbologia, né, doutora? Nossa, é uma simbologia para Manaus. Se a gente olhar, quem está nos assistindo, de alguma maneira, ou a gente tem uma relação direta ou indireta. Todo ou algum conhecido casou tropical, alguém fez aniversário tropical. Não, ele é conhecido no Brasil inteiro, todo mundo conhece, todo mundo tem na memória o tropical. Ele é realmente algo assim que é icônico, né? Um hotel icônico. E assim, depois que a gente começou, aí eu já vislumbro milhares de possibilidades, porque quando eu viajo, eu adoro ficar olhando o que faz. Eu já vejo assim 1000 possibilidades para o hotel, né? Então, assim, a gente viu esse lado, ótimo. A Santa Casa também, ela até foi antes, né, do Tropical. Na verdade, a inspiração do leilão já veio da Santa Casa, porque quando o Wellington viu que a Santa Casa ia a leilão, e ele soube que ela tinham pretendentes que queriam fazer lá um centro comercial. Nossa, aí ele falou, meu Deus, eu vou fazer o hospital aqui. A gente tinha um projeto do hospital universitário, né, que a gente pensa no curso de medicina e quer fazer o hospital universitário. E a gente tinha um projeto que seria lá na Torquato Tapajós. Aí ele falou, eu vou. E ele sabia que ele ia enfrentar a burocracia, né, do IFAM, por causa do restauro, patrimônio, enfim. Mas mesmo assim, né? Ele foi porque ele queria, ele estava, né, imbuído. A gente não tinha dimensão do quanto isso ia ser trabalhoso. Né? Não é nem trabalhoso. Quando as pessoas, a gente não pensava que as pessoas iam ficar tão felizes quanto ficaram na época. O pessoal até achava que era jogada de marketing. Não foi. Foi realmente uma pergunta que me fizeram quando eu anunciei a senhora. Diga a ela que ela resgata. Parece que a senhora, de alguma forma, virou uma simbologia de resgate de algumas situações e marcas amazonenses. Aí a gente, da área de mercadologia, a gente vê o seguinte, doutor. Muitas vezes, algumas marcas, elas, por estarem sendo trabalhadas de forma compromissada, responsável, a sociedade abraça. E a gente chama isso de apelo social e comercial. Então, de alguma forma, o capital social que a senhora constrói em Manaus, fazendo com que a FAMETO participe hoje, por exemplo, diretamente de várias evoluções familiares. E o que é bem interessante é que toda a evolução patrimonial da FAMETO, ela não é uma coisa voltada para a pessoa dos donos, ela é voltada para a sociedade. Ela é para serviço, não é? É porque às vezes as pessoas... Não, é tudo para colocar a serviço da sociedade. Tanto que se a gente for perceber, na verdade, todos nós da área de negócios e gestão de mercado, a gente vê que há um apelo, o apelo que a gente chama, há uma relação de confiança entre a sociedade, que cada vez mais acredita nessa marca, nesse negócio, nesse propósito, e esse propósito cada vez mais retribui para a sociedade. Sim. Tanto que uma vez eu ia passando pela Constantina e tinha um colega que não era de Manaus e falou, nossa, que prédio grande. Eu falei, ele é imponente, ele é. Eu falei, isso é um grupo, você só está vendo uma parte dele. Ou seja, então Manaus começou a olhar a senhora, o Dr. Wellington e o grupo FAMETO, como, olha, é algo que faz parte da nossa história. Adquirindo o Tropical, fortaleceu. Adquirindo a Santa Casa, fortalece mais ainda. É verdade. Aí aumenta a responsabilidade da doutora Maria do Carmo? Não tenha dúvida, a gente tem uma responsabilidade enorme, não só na FAMETO, que é imensa, né? São 45 mil projetos de vida. De vida, é isso mesmo.
O turismo aí que a gente imagina, a gente tem 3.300 funcionários, né? A gente emprega 3.300 pessoas que Só direta, fora a gente está direta, né? Os falando que é de terceirizados, famílias, pessoas que, né, geram ali, enfim, constroem suas vidas, né? Então, assim, é uma responsabilidade imensa, mas que, como a gente leva muito a sério e como a gente trabalha com muita responsabilidade, pé no chão, nunca foi motivo de preocupação para a gente, nem durante a pandemia, que foi um momento assim que a gente foi testado de fato, Eu já ia perguntar, a gente tinha, na ocasião, acho que 2.000 e poucos funcionários, né? Mais ou menos 600 professores, e nós não demitimos ninguém. Como é que foi essa decisão, doutor? Então, quando a senhora viu aquela situação lá... A gente resolveu apostar, né? Eu disse que, eu acho que, de novo, vou falar, porque eu acho que Deus conduz a gente. Pouco antes da pandemia, é engraçado, nós contratamos uma pessoa que ele passou, acho que para isso. E graças a essa rapidez, a gente conseguiu migrar imediatamente para o sistema híbrido. Então, o aluno não perdeu as aulas, dizer assim, né? Eles foram para a sala de aula, a gente conseguiu organizar de uma forma muito rápida as aulas para os alunos a partir do contato da forma virtual, mas, né, o professor na casa dele, em segurança, todo mundo muito bem. E daí a gente teve um momento de crise que foi assim, a gente achou que a pandemia ia ser superada no final de 2020 para 2021. Infelizmente, Manaus virou um case. E foi aquela tragédia. E aí, em janeiro, por aí, fevereiro, que a gente já esperava que tivesse os alunos matriculados, a gente percebeu que os alunos não estavam se matriculando. Aí a gente pensou, agora é terrível. E aí a gente fez um movimento com os professores, porque eles são os nossos parceiros, né? E a gente chamou eles de uma conversa muito franca, gente, até aqui a gente conseguiu, graças a Deus, dar conta de manter, né, todo mundo trabalhando, mantivemos os salários, nem teve problema. E agora? Agora é a hora da contrapartida. Vocês vão ter que começar a motivar os alunos a voltarem, porque isso aí vai ter que acabar. Uma hora vai passar, né? Embora a gente estivesse assim no olho do furacão, até eu peguei Covid na segunda, né? Então, assim, foi difícil, mas foi muito motivador, porque, vamos dizer assim, num dia a gente tinha 5.000 alunos matriculados e, meu Deus, isso aí não sustenta nada. Uma semana depois a gente estava com 20 e poucos mil. Então foi realmente um motivo assim, de muito orgulho para a gente. Mas aí a senhora está falando algo muito importante. A participação das partes que contribui para que isso aconteça. Sim. E aí a gente tem 2 pontos. Ninguém trabalha sozinho. Exatamente. Tem 2 pontos, doutora. A equipe ela precisa acreditar na liderança. Claro. Né? Então, a sua liderança do Dr. Wellington fazem com que as equipes se desempenhem. Sim. Tanto que a ganhadora do Oscar agora, recente, a Emma Watson, ela falou que muitas pessoas não estavam acreditando naquele filme ou nela. Ela falou algo muito interessante. Ela disse assim, porém, o diretor nos reuniu e nos deu o seguinte entendimento, que a soma das partes tem que ser maior para algum objetivo, algum propósito. As partes não podem trabalhar simplesmente para si. Não pode. E aí, quando a senhora encontrou esse desafio, que é um desafio que só quem estava em Manaus naquela época sabe a dimensão. Você sabe. A dimensão. E como é que assim a gente costuma ver? Os alunos eles estavam em casa, estudando, os professores também, mas muitos deles estavam ali até com algum parente no TI. Muitos. Muitos se perderam. Muitos e parece que houve assim, uma onda de compreensão da família com os professores mesmo. E houve quase que um acolhimento. E a senhora sentiu depois o público retribuir isso de alguma forma? Não tenha dúvida. A gente participou assim, de uma forma... A FAMED se doou bastante durante a pandemia, não só para os nossos funcionários, a gente, graças a Deus, foram 3 funcionários que a gente perdeu realmente. Doloroso. Né? Isso. E também a gente deu muito apoio para todos os outros que ficaram internados, a gente fez doação de EPIs para a cidade inteira. Então, assim, a gente fez uma parte que era importante e que cabe a todos nós, né?
a gente não se omitia, a gente ficou trabalhando. Eu não parei nenhum dia, a gente não ficou. Eu só fiquei em quarentena no primeiro período, depois nunca mais a gente voltou para a quarentena, a gente não parou de trabalhar. Foi uma fase onde a senhora, onde a FAMETRA e a senhora e a equipe, a sociedade se superaram, e a senhora acredita que ficou cada vez mais forte, tanto como pessoa, como empresária e um grupo. Isso. Aí a gente pergunta, e muitas pessoas também, né, quando eu falei, olha, a doutora Maria do Carmo vai ser entrevistada, vieram bastante perguntas. E dentre elas mas como é que seria a rotina dela, José Manuel? Como seria a rotina dela de alimentar a mente, o intelecto? Porque a gente vê algumas postagens dela muito fervorosas. A senhora, para alimentar essa responsabilidade, esse compromisso, como seriam esses hábitos para inspirar também outras pessoas? A senhora se dedica à leitura, à meditação? Mas assim, fala espiritualmente, eu acho que a gente primeiro tem que fortalecer a alma, né? O espírito tem que estar forte. Mente, alma. Eu acho até que mais o espírito do que o próprio corpo. Muita gente dá muita atenção para o corpo e esquece do espírito. E aí, na verdade, todos os dramas que a gente tem, geralmente, eles vêm do espírito e não do corpo, né? A maioria. Porque até se a mente estiver forte, o corpo suporta melhor o embate, né? Eu acho que quem passa por doenças desafiadoras, como é o câncer, e eu acho que tu sabes disso, o espírito precisa estar forte, né? Porque se não tiver, desaba. Às vezes não é nem o corpo. Então, assim, tem uma frase de Santo Inácio que ele diz, assim como o corpo precisa de exercício, a alma também precisa, o espírito precisa. A gente tem que se alimentar, né, da palavra, de ler bons livros, Eu sou católica, então eu tenho uma relação assim, muito pessoal com Deus, eu rezo muito, eu acho que eu converso o dia inteiro com Ele, eu tenho essa intimidade assim que as pessoas às vezes não cultivam, mas Ele é o nosso Pai, né? Eu acredito plenamente nisso, que a gente tem uma centelha dele aqui dentro da gente. Teresa d'Ávila diz isso, que é o nosso castelo interior, que a gente não acessa, e isso me dá muita tranquilidade, muita paz, muita mesmo. Mas a gente tem que buscar. Ninguém ama o que não conhece. Então, para você amar a Deus, você também tem que se aproximar dele. Ele é tão bom que dá liberdade para você não o procurar, né? Olha só, doutora, como a senhora sabe nessa sua palavra, mas aí tem um outro ponto. Muitas pessoas que chegaram no nível de mercado e sociedade que a senhora chegou, não têm esse equilíbrio e serenidade que a senhora tem. Muitos deles que não estão nem na metade do que a senhora chegou. Também a vaidade se perde. E aí a gente novamente lembra. Então a senhora acredita que é justamente esse alimento da alma, do intelecto, que aí causa esse equilíbrio entre o moral, o social e o espiritual? Fundamental. Eu penso que o grande ensinamento do cristianismo, e aí eu falo de Jesus Cristo, que foi uma figura histórica, né? Mais do que... Né? Ele não é uma figura só, ele é histórico e geográfico, ele dividiu a nossa era em antes e depois dele, então ele era o exemplo perfeito da coerência. O que ele fez e o que ele falou, ele foi para a cruz para não voltar atrás, né? Então, assim, é um alto preço, e as mensagens que ele dá para a gente como ser humano não consegue cumprir todas, mas quanto mais você se aproxima, mais você vai ficando melhor, né? E nisso você vai se tornando melhor também. Melhor para si, melhor para os outros. Isso não pode ser um discurso, né? Se você entra na igreja e volta para casa e começa a fazer tudo errado, não serviu nada, né? Eu digo que a Bíblia é um livro. Ela pode ser um livro só ou pode ser a palavra de Deus. Ou seja, você depende da leitura que você faz nela, né? Você pode ter um alimento de rotina. Sim. Um cotidiano de conduta. Sim. Para suportar justamente o tamanho de responsabilidade. Porque olha só como é importante. Muitas pessoas, às vezes, aí vem uma ponderação nossa com muita firmeza, desconhecem uma rotina de um empresário, de uma empresária,
E quanto mais responsabilidade o tamanho da empresa é. Hoje a senhora, por exemplo, está à frente de um conglomerado praticamente. Então essa rotina ela não é simples, ela é cansativa. Muito. Né? E esse cansaço ele tem que muitas vezes ser estendido porque tem outros compromissos. Olha, eu passei a quaresma toda, que eu sou do tipo que faz propósitos. A minha quaresma foi bem... Assim, é um caminho, né? A gente não vai para o deserto, mas tem que fazer o deserto vir para a gente. Então, eu acordo às 3 da manhã para fazer o rosário, durmo, acordo, mas estou lá, né? Deixo de comer algumas coisas e faço meus propósitos pessoais. Por exemplo, eu me autopolicio. Você tem dinheiro, pode comprar. Mas a gente não é o que a gente... Não pode ser uma coisa solta, né? Então eu faço assim, não vou comprar roupa durante 1 ano. E eu levo a sério. Não vou fazer... mas para quê? Isso fortalece o espírito. A vontade, compromisso, responsabilidade. Você domar a vontade, que é uma coisa muito difícil, você lutar contra seus próprios... A senhora acredita que isso também influencia no seu estilo de comando e liderança? Não tenho dúvida. O jejum, essas coisas, a gente pensa que é só... Não, é para fortalecer mesmo a vontade. Aí a senhora tem agora um poder muito grande de influência no que eu vou lhe perguntar. A senhora, hoje, no seu perfil de liderança, na sua inspiração de liderança, tanto para mulheres, empreendedores em geral, a senhora acredita que o que seria pontos importantes, quase que inquebrantáveis, para um perfil de liderança continuar cada vez mais assumindo responsabilidade e contribuindo com a sociedade? Eu acho que o líder, ele tem que como eu já falei, tem que se preparar também. Existem técnicas para você usar. Claro que você tem que ter dentro de si esse perfil. Tem pessoas que não querem, mas tem pessoas que podem e devem ser. Aí a gente tem que aprender e desmistificar algumas características, porque ser líder não significa, às vezes, que você tem poder, né? Mas o líder, ele tem autoridade. Então, se ele consegue, ele tem que exercer, porque isso é fundamental na sociedade que a gente vive. Pode ser um líder de bairro, pode ser um líder da escola, um líder na sala de aula, dentro do seu segmento, dentro do trabalho. Quem faz a diferença são os líderes, porque as pessoas precisam ter alguém que as conduza. Exatamente. Né? Que elas acreditem. Né? Exato. Aí tem que acreditar. Aí, nesse momento, também algumas mulheres, empresárias, empreendedoras estão olhando e dizem, poxa, será que algum dia eu posso chegar no nível da doutora Maria do Carmo? Nossa, só que não tem nada de... Isso que eu ia lhe perguntar. Não tem nada. Não. Aí elas estão, muitas vezes, em algumas situações que a senhora também conhece, né? Que são situações familiares, que muitas vezes têm conflitos, criação de filhos, contribuições, né, na família em geral, casamento, netos. Como é que a senhora, como mulher, poderia dar uma palavra para essas mulheres? A gente pode dar, mas não tem receita de bolo, porque assim, às vezes a gente quer... Eu, por exemplo, eu não vou almejar vamos dizer, essa altura do campeonato, eu vou virar uma pianista. Não vou mais, né? Então tem coisas que são possíveis e outras não. Então você tem que escolher aquilo que é possível para você e fazer o melhor dentro daquilo. Ninguém é preciso, não tem receita de bolo, ninguém é igual a ninguém e ninguém pode querer ser exatamente o que o outro é, mas achar dentro de si aquilo que você quer ser. Eu nunca tive problemas porque assim, eu nunca quis ser nada nem como ninguém. Eu tenho inspirações. Isso. Tem mulheres que inspiram. Exatamente. Não que eu vá ser igual a elas, mas a força delas, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, eu acho ela fantástica, uma inspiração. Uma mulher que criou uma organização sem ter a intenção caritativa gigantesca, né? Ela até depois ela disse que era maior do que ela gostaria. Compreensões. Exato, muitas mesmo. Eu acho a Oprah Winfrey maravilhosa, eu acho ela uma inspiração, uma mulher forte que passou por abuso, né? Dela foi abusada pelo irmão ou pelo tio, sei lá, assim, anos a fio. E ela, né, é negra, nos Estados Unidos se tornou a primeira mulher bilionária negra e que passa ainda por desafios, porque ela é uma pessoa que ela se diz, né, mas
eu adoro ela, eu acho ela fantástica. Então, assim, mas eu não vou ser igual a ela, eu não quero ser a Ofra, eu quero ser o melhor da Maria do Carmo. Então, aí não entra em conflito com ninguém, porque você, quando almeja coisas que você não vai poder realizar, aí você talvez fique com um sentimento de inferioridade, Exatamente. né? E a senhora está falando algo muito importante, que é justamente de forma bem assim, sustentável para quem está ouvindo, que é procure ser você. Sim, Né? sim, o melhor. Tenha inspirações. Tem que fazer o melhor Exatamente. da sua Vejam vida quem são para aquelas você. pessoas que te inspiram, mas não esqueça de você. Né? Exato. Construam uma identidade. Claro, então foi em cima desse, justamente para a gente ir brindando com a sua contribuição a gente e o público, quando a senhora percebeu que a senhora, junto com o Dr. Wellington, poderiam construir algo que era a versão de vocês, naquilo que vocês acreditavam, que até hoje vocês trabalham nisso. Tem a cara da gente. E aí, nessa cara, que a gente olha, os negócios constituídos, o propósito deixado, cada vez mais. Como é que a senhora gostaria que Manaus ou Amazonas continuasse vendo todo esse trabalho de vocês como daqui a 10, 15 anos? É algo que, para valer a pena cada vez mais. Eu acho que a gente almeja que as pessoas percebam o trabalho que a gente realiza, colaborem com a gente, porque a gente precisa ter essa parceria e o brasileiro, ele às vezes, não sei se isso tem raízes, ele meio que boicota as pessoas que trabalham, ele, ao invés de admirar, ele quer puxar para baixo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que mudar, né? Tem que mudar, porque o que eu acho que a gente precisa primeiro deixar claro é que nada vem gratuitamente, você tem que trabalhar, investir, você tem que realmente percorrer um caminho que não é fácil e, enfim, talvez a cultura da vida fácil que a gente vê ao redor leve a essa situação. Eu, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa ter sucesso, ser bem-sucedido, eu falo, pô, que legal. Eu também. Né? Eu torço por ela. Saber, quando eu passo por algum local e eu vejo um local movimentado, eu digo, que legal. Eu acho fantástico. Deus me livre de deixar. Então, assim, isso gera também um fluxo de energia bom, né? Maravilhoso. Doutora, a senhora falou pontos aqui que justamente é aquilo que eu mais procuro quando eu estou conversando. E esse é o propósito do Papo de Negócio, do Pod do Zé. É mostrar que todo esse trabalho árduo que a senhora desenvolveu e os que aqui estiveram, que virão também, todo esse negócio que está sendo proposto para a sociedade, ele vem acompanhado de um propósito. E esse propósito, essas pessoas que estão, a senhora falou de forma bem consciente e voluntária a sua fé, a sua relação com Deus. Isso mostra, então, que não é um negócio por ter simplesmente, não. Que tem esta causa, que trabalha por ela. Então, esta relação em cima destes justamente conceitos valorosos de edificações que a gente acabou de ouvir da senhora. E aqui agradecendo mais uma vez para a gente estar finalizando, eu pergunto como é que a senhora, de alguma forma, poderia, dentro da sua sabedoria, humildade, coragem, que a senhora é uma mulher muito corajosa, porque a senhora enfrenta situações que em outras condições poderiam desistir, a senhora enfrenta pela causa. Qual era o recado que alguém poderia ouvir da doutora Maria do Carmo, essa empresária, mãe, esposa, avó? O que a senhora diria para as mulheres em geral, para os empreendedores, para os gestores que estão almejando aí melhorar de vida? Em primeiro lugar, eu acho que a pessoa tem que ter um sonho. O sonho é o primeiro passo, né? E sonho não é fantasia, são coisas que você realiza. Tipo, tudo que você imagina antes, né? Tudo que você realiza já foi sonhado antes. Então, tenha um sonho, tenha uma meta, persiga essa meta, ache as formas e os meios de concretizar, meios éticos, meios justos, sem passar por cima de ninguém, que você vai ter o retorno. E determinação. A gente tem que ter muita determinação. É fé, foco, né? E força para a gente ir em frente. Eu acho que isso é fundamental. A fé, ela é essa crença de que você já tem aquilo que você quer. Você não vê, mas senão você não é fé, né? Se você vê, não é fé. O foco que é fundamental para você persistir, começar, né? Não é fácil,
sempre às vezes tem uma pedra para você tropeçar, mas você tem que levantar sempre que precisar. E muita determinação, porque sem isso a gente não vai a lugar algum. Doutora, muito obrigado. A senhora, como sempre, nos brindou com uma coleção de sabedorias. Esse foi um alimento tanto para o intelecto como para a alma. E a gente tem a convicção de que quem está assistindo vai ter alguma forma aí de alimento para melhorar a vida e buscar os seus sonhos e realizá-los. Que bom. Eu espero que sim. A gente que tem inspiração em outras pessoas, espera também ser para o bem, sempre. Obrigado, doutora Maria Obrigada. do Carmo. Eu que Estivemos agradeço. aqui com a doutora Maria do Carmo. Hoje, a nossa magnífica reitora Luciane Fametro, como empresária, proprietária de um dos maiores conglomerados de educação da região norte, contribuindo aqui no Papo do Zé, no Pódio do Negócio. Até mais. Obrigada.